Santos, criador e idealizador do Imob.io, e esse daqui é o Imobcast, que nada mais é que é um podcast onde eu falo sobre assuntos polêmicos, alguns não tão polêmicos assim. A ideia é levar informação relevante a todos os corretores de imóveis do Brasil. E hoje a gente vai falar sobre portais de anúncios, né? Qual que é o melhor? Por que que esse é caro? Por que que aquele é mais barato? E no final a gente vai falar sobre o título polêmico desse podcast, né? Que o Zap comprou o Viva Real, né? E agora, né? Bom, mas antes, acho que a ideia aqui é a gente falar sobre os portais, né? O portal de imóvel, ele é a ferramenta como eu posso dizer, que encurta, né, o caminho entre o corretor e o comprador do imóvel, né? Facilita a venda, né? Sem anunciar num portal hoje, fica muito difícil vender um imóvel através da internet. É quase impossível, principalmente para quem está começando. Quando a gente cria um site novo na internet, vamos supor que você seja um corretor que está chegando agora no mercado, olhou aí todas as ferramentas disponíveis e falou, pô, eu vou fazer um site com essa empresa aqui. E essa empresa fez esse site para você, tá? Então você coloca esse site no ar, é a mesma coisa que você tivesse aberto a sua imobiliária no meio do Rio Amazonas, lá bem no lugar onde não tivesse ninguém. É o que vai acontecer com o seu site, porque existe um tempo para esse site ele se tornar relevante para o Google, né? Ele precisa de ser populado, ele precisa colocar informação, você precisa colocar imóvel. Então não adianta você pegar e montar um site hoje e querer vender o imóvel amanhã, porque isso não vai acontecer, demora um pouco, né? Alguns sites são melhores que o outro, lógico, isso daí vai variar um pouco de um, de um site para o outro, né? Do serviço que você estiver utilizando para o outro, mas na média é a mesma coisa. Então você tem que ter, primeira coisa, paciência e segundo, na minha opinião, capital para poder investir em portal pago, né? Porque tem um monte de portal de anúncio gratuito, né, que o pessoal coloca aí na internet, tem um monte. A verdade é que a maioria absoluta, 90%, eu já estou nessa desenvolvendo e fazendo sistema para imobiliária já tem mais de, se somar todo o tempo, eu tenho quase 10 anos fazendo isso. E nenhum deles presta. A maioria dos portais gratuitos, eles são ruins demais, né? E aí você pode falar, eu anuncio nesse. Eu gostaria, assim, que se você anuncia num portal e ele te dá retorno, um portal gratuito ele te dá retorno, te dá bastante chamada, né? Pelo menos algumas chamadas, vai, que seja uma chamada por dia. Manda um, manda um e-mail pra gente, compartilha, porque a gente quer divulgar essa informação, né? É muito difícil acontecer isso. Quando a gente fala de um portal pago, a coisa muda de figura, né? Os portais pagos eles estão nas primeiras posições no Google, né? Por exemplo, se a gente vai lá e procura casa de 2 dormitórios em São Paulo, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, casa de 2 dormitórios em São Paulo. Tirando os anúncios que são pagos, mas o primeiro que aparece aqui para essa pesquisa no Google, aqui pelo menos para mim, né? Essa pesquisa ela tem uma variaçãozinha de, de pessoa para pessoa, porque o Google ele sabe quem é que está procurando, então ele mostra mais ou menos o interesse, né? Ele muda o resultado. No caso aqui ele está mostrando para mim, ó, Zap, né? Zap Imóveis. Depois, na quarta posição, ele passou a mostrar o Viva Real, né? E depois tem OLX e Imóvel Web. Então você vê que todos esses players estão
Os maiores players estão na primeira página do Google e o site da imobiliária do Zé, que acabou de montar, não vai aparecer na primeira página do Google, né? Então, quando a pessoa começa a procurar e ela ainda não conhece um portal, não tem afinidade com algum desses portais e ela vai descobrir que ele existe, justamente por causa do resultado dessa pesquisa, ele vai, por exemplo, entrar no Zap e vai começar a usar o Zap. Aí ele vai deixar de procurar um pouco o imóvel lá no Google. Aí ele começa a usar no Zap, não encontra as ofertas para a região dele que ele gostaria, por exemplo, né? Alguma coisa que enquadre no perfil dele e ele fala, deixa eu voltar a procurar no Google de novo. Aí ele vê, Zap eu já fui, não tem, eu vou pro Viva Real. E assim por diante. É mais ou menos essa mesma historinha para cada pessoa que vai procurar um imóvel. Depois que ele acha lá no portal, ele vai entrar em contato com a imobiliária e aí entra vocês, né? Aí é a parte de vocês, né? Fazer a captação do cliente, desse lead e tentar vender o imóvel, né? Então é importante a gente saber que os portais, esse investimento para um portal, você vê que não apareceu um portal gratuito aqui, apareceu um que depois eu vou voltar e vou falar nele, mas não, já vou falar agora. Apareceu o OLX, né, para essa pesquisa que eu fiz, que foi, deixa eu dar uma olhada de novo para quem perdeu aí, ó, casa de dois dormes em São Paulo, foi isso que eu procurei. Então ele mostrou aqui o OLX, só que o OLX não é mais gratuito. Como assim? Como assim não é mais gratuito? Ele não é mais gratuito. Antigamente a gente tinha uma integração, como todos os outros portais, a gente conseguia fazer essa integração. Ela ainda existe. Só que para você fazer essa integração, ela funciona da mesma maneira que o Zap, que o Viva Real, um pouquinho mais complicado até, mas eu não vou falar de coisa técnica aqui agora. Mas funciona da mesma forma. Você tem que ter um contrato pré-estabelecido. No caso do LX, você tem que ter uma conta premium lá com eles. Então, às vezes vem um pessoal me perguntar, né? Quando que vai ter integração com o LX? Então, não é mais gratuito. Dá para você anunciar gratuitamente no LX, indo lá e adicionando o seu anúncio manualmente lá no LX para esse tipo automatizado, que é o que as ferramentas que fornece site, sistema para corretor faz, que é o caso, por exemplo, do Imobil ou de qualquer outro aí. A proposta de valor é a mesma, né? A gente faz essa integração para ele automatizar, né? Esse envio dos imóveis para os portais, né? Então o LX não é gratuito. Então tudo que ele mostrou foi portal pago. Por que que mostra só os portais pagos assim para primeiro resultado, né? Dificilmente vai aparecer um portal gratuito. Por quê? Porque os portais pagos eles são mais bem estruturados, eles têm, o pessoal investe bastante em marketing de conteúdo, em mídia, né? Então, automaticamente todo esse dinheiro que o pessoal vai gastando no Zap, no Viva Real, no Imóvel Web, uma parte desse dinheiro ela é direcionada para marketing, para cada vez mais o portal entrar aí no circuito, né? Subir nas páginas do Google aí, por isso que eles estão no topo e não vão sair. Só vão sair se um dia eles falirem, é o único jeito disso daí acontecer. O Zap, para quem não sabe, às vezes o pessoal não sabe, o Zap é da Globo. Então é uma puta empresa por trás, é um negócio grande, né? Então é muito difícil, né? Então esse é um ponto que é legal deixar bem claro aí, né? Que é essa diferença entre portais pagos e gratuitos, né? No Imóvel tem 3 portais gratuitos que facilitam um pouco a vida, né? Porque assim, dos portais gratuitos ou no portal, quando você tem um portal pago, você tem que fazer o mesmo processinho de um gratuito lá, que é mandar o XML lá da integração para eles poder fazer essa sincronia, né? Mandar esse caminho assim desse XML.
existem 3 portais pagos que a gente já tem esse XML gerado pré-estabelecido, então você não precisa ficar gerando, né? A gente tem o portal Properati, Mocasa e, se eu não me engano, o Clasef. Todos eles, pelo menos no imóvel, ou você começa a cadastrar os imóveis, automaticamente seu imóvel entra num feed geral que está o imóvel de todas as imobiliárias dentro do sistema. Isso daí vai automaticamente para o portal. Aí, falar de uma coisa chata, mas teve um dia desses que um cliente chegou para mim e falou assim, por que eu não consigo achar o meu imóvel lá no portal gratuito? Aí eu expliquei para ele como é que funcionava. Provavelmente ele não tinha enviado o arquivo dele para o outro portal, mas aí ele viu lá. Mas esses portais gratuitos, por um acaso eu tentei achar um imóvel dele lá e não achei, né? Inclusive eu já mandei um e-mail lá para o Properati para eles poderem ver o que está acontecendo. Mas a questão é que funciona mais ou menos assim, né? A gente gera esse arquivo no formato que eles pedem e fornece essa URL para eles. Daí para frente a gente não pode fazer mais nada. Se o seu imóvel não foi atualizado lá e o arquivo aqui está atualizado, tudo certinho, nós não podemos fazer nada, né? E todos esses portais, todos os portais que são gratuitos, a maioria absoluta, tirando o Epungo, acho que no Epungo você consegue ver isso direitinho. Eles não te dão ferramenta para você saber onde está o seu imóvel. Eu quero saber todos os imóveis da minha imobiliária que estão aí. Então a maioria deles não mostra isso, então é uma coisa porca. Infelizmente a gente fornece a integração com o portal, mas a gente fica meio vendido nessa história, né? Então é assim, é, o que eu tô aqui falando na verdade é pedir desculpa, né? Mas é o que tem aí para hoje. Por isso eu volto a falar, anuncia no pago. Então você pagou, seu imóvel não está lá, você tem com que reclamar, né? Você tem com que reclamar e outra, dá muito mais retorno, né? Muito mais retorno a gente cadastrar os imóveis lá. Eu não vou falar sobre detalhes de como cadastrar, isso aqui vai ficar muito longo, então a gente deixa para uma outra discussão, né? Agora é legal a gente falar um pouquinho de valor, né? Aí eu falei aqui, anuncia no pago, né? Tá bom, então vamos anunciar no pago, né? Aí você de cara assim, você começa a dar medo, né? Por exemplo, o Imóvel eu tenho uma proposta de valor para que você paga R$ 90 por R$ 99 por ano para usar o serviço de Imóvel, né? Então a mixaria dá 8 e pouco por mês, mais ou menos, se você dividir, né, mensal. E a maioria do corretor que está começando, ele não tem um capital de giro para investir. Então tem que começar devagarzinho mesmo. Mas se tem um capital de giro para investir num portal, né? Mesmo que tenha vamos supor que você tenha R$ 100 por mês, a coisa começa a ficar estranha. Eu vou dar uma olhada no Zap, quer ver? No Zap, no Zap a gente tem os valores, né? Os valores para você anunciar como um corretor, né? Eu abri aqui, eu demorei um pouquinho, desculpa, é que eu tava abrindo aqui a página, procurando a página, que não estava aberta. Tem o Zap, por exemplo, para a cidade de São Paulo, a gente tem aqui, inclusive eu tenho um post que eu fiz no blog, depois eu coloco o endereço aí embaixo, na descrição do vídeo, para quem quiser dar uma lida lá. Mas é mais ou menos isso, né? A gente está falando aqui, ó, ele tem aqui plano Light 1, né? Plano Light 1 R$ 419 mensais, ou seja, quase R$ 500 para você anunciar 6 imóveis no Zap, né? Por mais que desse retorno, né? A gente está falando aí de que
Eu entro mais em detalhes lá, mas assim, na minha opinião, é muito caro. É muito caro. É muito caro. É muito caro. É muito caro anunciar no Zap, assim. Eu não teria condições se eu fosse um corretor iniciante, né? Então, assim, para quem já está estabelecido, consegue vender uma imobiliária grande, uma construtora que consegue vender, já tem esse capital, eu acho que fica fácil, né? Mas para quem está começando realmente, para uma pessoa que está escolhendo, por exemplo, uma ferramenta igual a Mobile que é mais barata, fica muito difícil anunciar no Zap. No Viva Real, se eu não me engano, o plano agora mudou, não tem mais preço lá no site do Viva Real. Então eu fico por fora, pelo menos não tinha, né? Eu posso estar falando bobagem aqui, aí alguém me corrige, mas mudou, mas o plano era bem mais atrativo, você tinha uma quantidade de anúncios mais bacana, assim, 50 anúncios, 50 imóveis e você era R$ 150 por mês, então é um negócio muito mais realista para o mercado, né? Então o mercado está em crise, né? A gente está falando, tá difícil de vender. Então você vai lá, paga R$ 419 por mês. Se você vender um imóvel, ok, muito legal, tá pago, né? Os 419 sai até barato. A gente está falando aí de uma comissão aí, vamos pegar um imóvel bem barato. Você vai pegar uma comissão de 10 pau. Então você tira de 10 pau, você tira 419, tá ótimo, tem 9 pau e meio de lucro, então é ok. A questão é quem vende um imóvel por mês, né? Se, se vender, pode, se vender um imóvel por mês do jeito que tá o mercado, né? Pode pegar aí sair contratando mais corretor e contar o segredo aí que dá para ganhar muita grana. Muita gente vai querer aí saber esse segredo. Pode virar palestrante. Eu acho que nem o Guilherme Machado consegue fazer essa façanha, né? É bem difícil. E aqui você só tem 6 anúncios, né? Então a gente está falando de 6 anúncios que pode chegar um corretor Y, um pedido Y, alguém está procurando um imóvel que nem tem, você nem tem lá, né? Então fica difícil assim anunciar no Zap, assim, eu acho bem difícil. Eu já tive cliente que anunciou no Zap, né? Depois eu vou falar disso mais para tarde, mas não deu certo. A pessoa desistiu. Eu vou contar esse caso. Ele é até polêmico, nem sei se eu posso falar muito isso aqui, mas eu vou falar depois. Não, acho que é tudo verdade, né? Não tem um porquê eu não falar. Bom, então é isso. Eu acho que assim, em termos de benefício e de custo-benefício, eu tô com um pouco feedback do eu tô com um pouco feedback do imóvel web, mas eu tive alguns clientes que anunciaram lá. Eu acho que deve ter alguém que anuncia ainda, mas a grande maioria opta por fazer no Viva Real, né? Se quiser fazer um teste no Viva Real para ver, a gente tem parceria, né? E essa parceria acho que eles fazem com todo mundo, mas com qualquer empresa que tem a mesma proposta de valor do imóvel, eles têm essa parceria. Eles dão um mês de graça, né? Então, cara, você é um corretor que está começando agora, você cria uma conta no Imobiliário lá, cadastra seus imóveis, pede pro pessoal do Zap, aí você clica no link, você vai fazer o cadastro lá, vai ir falando que é a, a, a parceria com o Imobiliário e eles vão te dar um mês de graça e você consegue, pelo menos nesse um mês, ver se gera algumas chamadas, né? Mas, mas um mês também, na minha opinião, não é suficiente. Não, às vezes não dá tempo de você cadastrar todos os imóveis. Então, se você for fazer, já cadastra tudo antes. Depois manda lá. O imóvel é de graça, dá para você fazer esse teste. Você vai lá, cadastra no imóvel e depois você manda para lá. Então, essa parte assim que eu acho que é legal falar sobre os valores é que acho que não tem muito para onde correr, gente. É Viva Real e Imóvel Web. Assim, para quem está começando, né? Ou ficar nos gratuitos, o que eu já expliquei
que parece vantajoso, mas não é tão vantajoso assim. Então separa a sua graninha para você poder anunciar num Viva Real, num imóvel web, fazer um planinho mais bacaninha e conseguir aí começar a engatinhar e conseguir os primeiros contatos aí, né? É lógico, tem o trabalho de rua, mas a gente tá falando aqui especificamente de web, né? Então eu não vou falar de trabalho de rua, se dá para vender corretor, o site não vende nada, né? Quem vende é o corretor. Então, você tem rua, você tem salão, você tem um monte de outros formatos aí para poder fazer. E agora, eu acho que a gente já falou bastante aqui de portal. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, ó, antes de eu falar do final, né? Antes de eu falar do título, né, que a gente tava falando aqui, que é do Zap, né? A compra do Viva Real pelo Zap. Eu quero deixar alguns recados, né? Então esse mobcast aqui, esse podcast, eu vou tentar fazer ele toda quarta-feira. Então toda quarta-feira vai ter um podcast novo lá no canal. A vantagem do podcast é que você pode ir ouvindo ele no celular, né, com fone de ouvido. Então dá para você fazer outras coisas e ouvindo, né? Diferente do vídeo que a gente tem que ficar prestando atenção, mas o podcast acho que é um carinha bacana, é um outro formato. Eu vou continuar com os vídeos de sexta-feira, mas acho que esse podcast é legal. Vamos testar, vamos ver qual que é, se o pessoal acha legal. Aí outra coisa legal é vocês darem um joinha aí, né? Curtir a página, apertar o sininho aí para quando tiver vídeo novo, o YouTube já vai notificar vocês, né? Então deixa o joinha falando, tá legal, não tá legal, deixa o comentário. Isso daí é importantíssimo para mim saber se tá legal, se ficou comprido. Por exemplo, aqui eu nem medi tempo, eu só tô falando. E acho que essa é a ideia do podcast, né? Eu só tô indo falando as coisas que vem na minha cabeça, né? E, e acho que agora chegou a hora. Bom, eu confesso que eu fiquei de queixo caído, assim. Não tinha muita, pelo menos eu não vi intenções, notícias com intenções dessa compra antes. Aparentemente foi um negócio meio de supetão que estava sendo negociado aí pelos, pelos cabeças aí do Zap e do Viva Real, né? Pelas duas empresas. A verdade é que o Viva Real agora é uma empresa do Zap, né? Bom, a primeira coisa que eu pensei, e aí vem uma parte polêmica, a primeira coisa que eu pensei é ferrou. Por alguns motivos, né? Um deles eu acabei de falar agora, que é o valor, né? Então, inevitavelmente, ou não, pode ser que eu esteja falando bobagem, mas a tendência é que o valor do Viva Real, o valor para anunciar no Viva Real, a médio e longo prazo, não a curto, tá, gente? Isso aí não vai acontecer agora. Essas coisas demoram um pouquinho, mas a médio e longo prazo, o valor para anunciar no Viva Real fique mais pareado com o que é o do Zap. E aí a gente vai perder, na minha opinião, o melhor portal de imóveis, vai perder essa facilidade que a gente tem de anunciar no Viva Real. Por que eu tô falando que o Viva Real para mim é o melhor, né? É melhor que o Zap, na minha opinião. Eu não tô falando de retorno, tá, gente? De qual que dá mais retorno. Eu tô falando agora aqui tecnicamente, né? A minha conversa com o Viva Real é estritamente técnica. Eles têm uma documentação, eu sigo a documentação e eles fazem a parte dele e fazem muito bem. Tudo que tem no Imobil vai exatamente certinho, aparece no Viva Real
E é difícil, é muito difícil eu ter problema lá no Viva Real a respeito disso. Eu vou no Viva Real, eu já fui alguma vez, eu tô meio faltoso, eu precisava dar mais uns pulinhos lá. Eu sempre participei de meetups, né? São eventos de técnico que eles fazem lá, então eu conheço o pessoal da área de TI, alguns, né? Tenho contato direto com eles, inclusive eu falei com um direto no dia, né, que eu recebi essa notícia. Assim, eu fiquei meio com medo, então eu fui perguntar se era verdade, porque eu tinha visto só em um site, depois eu vi que era verdade. Mas eu fui perguntar pro pessoal se como é que estava o clima dessa compra, qual que era as expectativas, né? E aí o rapaz lá que falou comigo e falou que a expectativa é bacana e que acha que vai ser legal a fusão. E aí eu tive que explicar para ele que eu tinha medo, né? Eu comentei que eu tinha medo dessa fusão no tocante a essa parte técnica, tá? Porque eu não gosto da parte técnica do Zap por alguns motivos, né? Então eu vou falar o primeiro. Primeiro que eu pedi a documentação do Zap há alguns anos atrás, né? Para poder fazer a integração e eles me demoraram quase 2 meses e meio para responder o e-mail e eu cobrando quase que semanalmente isso daí. E eles demoraram 2 meses e meio para me mandar um e-mail com a documentação de um negócio que já existe. Então o atendimento deles fica a desejar, né? Principalmente com essa parte de parceiros, né? É como se a gente não tivesse fazendo um favor para eles, né? Então essa parte é bem ruim, assim, essa parte, né? De, de, de interação com o pessoal da área técnica de lá. O e-mail é até engraçado, né? Porque é Zap Corp, né? A gente tem esse negócio de falar assim, a empresa é Corp, é assim, né? Então, e aí o meu sentimento que eu tenho é bem por aí. E aí eu tive uma ocasião que um cliente meu decidiu fazer um anúncio no Zap. Ele estava fazendo no Viva Real e ele quis testar o Zap. Aí chegou para mim, ó, fiz uma conta no Zap, sei que lá, me ajuda aí a passar o arquivo, né? É simples, mas aí tem um pessoal que não consegue desenvolver isso aí facilmente. Eu tenho que interagir e ajudar, mas é bem simples. Aí a gente fez, passei o arquivo para eles e ele começou a me reportar erros, né? Falando que tinha alguns erros. Realmente tinha um erro. Eu corrigi esse erro no arquivo, pedimos para eles mandarem de novo. Detalhe, no meio da conversa eu estava no meio do e-mail, recebi a mensagem, só que quando eu vou responder a mensagem ele fala que eu não estou no grupo deles, então ninguém ouvia o que eu falava na conversa, a não ser o meu cliente, o Zap não me ouvia, então uma grande porcaria essa parte. E acontece que tinha um monte de erros graves, falando que não anunciou os imóveis dele porque não achou fotografias no meu sistema, sendo que eu tenho um e-mail até hoje com os links com essas fotos funcionando, falando que o meu arquivo tem 0 bytes, né? Que o arquivo ele tá corrompido. Então, e assim, ninguém respondeu nunca isso aí, o Zap ignorou, o cliente pediu dinheiro de volta, o Zap se negou a devolver. O cliente ficou com o anúncio 5 dias, meia dúzia de anúncios, sendo que ele pagou um plano maior. Então, um negócio bem ruim assim. Era um cliente do Rio de Janeiro, então acho que, sei lá, cidade lá dele, acho que pagava mais barato. Não é o valor do Zap ele é diferenciado por região, tá, gente? Aquele valor que eu falei, 400 e pouco lá, ele muda. Então essa parte assim eu fiquei bastante com medo. E eu já falei com o pessoal do Viva Real, eles falaram que foi legal levantar a bola, porque na hora que eles fossem fazer a fusão entre as duas áreas, poderiam já dar uma analisada nisso.
Então tá aí o recado, ó, se o Zap quiser conversar comigo para resolver esse porém aí, tá aí. Mas tá aí, é a verdade, eu tenho um e-mail para provar tudo isso aí. Mas a questão é que eu tenho medo dessa compra aí do Viva Real pelo Zap por conta desses fatores. Tomara que eu esteja errado, né? Tomara que o Viva Real continue com um preço mais acessível que ele tem, que não seja igual ao do Zap. E tomara que na verdade a área de TI do Viva Real, que eu tenho certeza absoluta que é mais forte do que a do Zap, é infinitamente melhor, tá, gente? Eu trabalho desde os 15, eu tô com 40, eu trabalho há 25 anos praticamente com TI e a gente, com o tempo, a gente consegue saber o que foi bem, o que é bem feito, o que é mal feito, né? O Viva Real é 1000 vezes melhor do que o Zap. Então, essa daí é o meu sentimento, né? Sobre a compra do Viva Real para o Zap. Então, e agora? E agora, né? Que vai acontecer? Bom, agora a gente tem que aguardar cenas dos próximos capítulos, né? Não tem muito o que fazer. Eu tô pensando até em montar um portal, né? Acho que acho que tá faltando um portal, pelo que eu falei aí, né? Um portal gratuito que funcione de verdade, né? Que te dê esse tipo de feedback que os portais gratuitos não dão para os clientes. Então, eu estou pensando seriamente em fazer um portal e aí a gente deixar o Imob.io com, com um poder melhor, né? Assim, pro mercado, né? Mas é trabalhoso, né? Então, são, são coisas que a gente tem que colocar no papel e medir direitinho. Bom, galera, eu acho que essa daqui foi o nosso primeiro Imobcast. Depois eu posso ajeitar ele, ficou grande. A gente tá falando aqui de meia hora de podcast, mas talvez seja legal. Meia hora é um número bacana, né? Valeu, mais uma vez. Deixa o joinha, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, comenta e dá sua opinião aí. A gente precisa de opinião. Eu queria que você falasse sobre tal coisa. Pede que a gente dá uma estudada e fala sobre o assunto. Tá bom? Valeu. Esse foi o Imobcast.